Seja muito bem-vindo à Ciatec Cursos. E hoje iremos falar sobre banco de dados. Por que estudar banco de dados? No mundo digital de hoje, praticamente todas as informações que usamos são salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, os sites como Facebook, Google, LinkedIn, você sabe onde eles guardam as informações como e-mails, números de telefone, senhas, fotos e etc? Em um banco de dados. E as empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, você sabe onde elas guardam todas aquelas informações importantes de faturamento, dados de cliente, produtos, em um banco de dados. Imagina a importância desses bancos de dados no mundo governamental e empresarial. Você já parou para pensar se algum deles chega a perder seu banco de dados? Seria um caos total. E provavelmente essa perda os levaria à falência. E é por isso que as empresas precisam tanto de profissionais que saibam trabalhar com o banco de dados. E não importa a sua profissão. Você pode ser um analista de crédito, marqueteiro, analista de TI, engenheiro. As informações que você usa no seu dia a dia estão com certeza salvas em algum tipo de banco de dados. Ter conhecimento em banco de dados, além de trazer vantagem competitiva, pode facilitar o seu trabalho no dia a dia. Agora que você já tem ótimos motivos para aprender sobre banco de dados, é muito importante você saber o que é banco de dados. Banco de dados é um repositório sistêmico de informações que são fatos relacionados a algo. Por exemplo, seu nome, sua idade, sua altura. Banco de dados são informações. Por que guardar as informações em bancos de dados ao invés de usar fichas de arquivos ou até mesmo arquivos como Word ou Excel desenvolvidas na era digital? Com a quantidade de informações geradas hoje em dia, somada à quantidade de pessoas trabalhando com essas informações, sem dúvida alguma, em pouco tempo as coisas vão acabar assim. E na era digital não é muito diferente. Mesmo tornando arquivos físicos em arquivos digitais como Word, Excel, imagens e etc., você já deve ter se deparado ou visto uma área de trabalho como esta. Então, por que utilizar os bancos de dados? Os bancos de dados se propõem a resolver os problemas de gerenciamento de informações. Então, quais são as vantagens de utilizar um banco de dados? Primeiro, todos os arquivos em um só local. Ao invés de utilizar Word para textos e Excel para planilhas, no banco de dados, nós vamos utilizar o mesmo arquivo para qualquer tipo de informação. Segundo, segurança das informações. Em um banco, é possível determinar quem tem acesso a cada informação ou dado. Em um banco de dados, você terá mapeado tudo o que o usuário fez e acessou dentro do banco. Terceiro, exatidão das informações. Em um banco de dados, você pode criar regras que impedem as pessoas de salvar informações duplicadas ou incorretas. Quarto, crescimento sustentável. Em uma planilha do Excel, por exemplo, se você precisar utilizar milhares de linhas, com certeza terá dificuldade para fazer a manipulação dessas informações. Já em um banco de dados, não. Mesmo que você tenha 400 mil linhas, você conseguirá um desempenho como se estivesse trabalhando com poucas linhas. Quinto, informações compartilhadas. Em um arquivo normal, somente uma pessoa pode editar por vez. Já em um banco de dados, muitas pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo com os mesmos dados. É muito fácil trabalhar com banco de dados. Normalmente, o banco de dados vai apresentar para você os dados em formato de tabelas. São tabelas simples, que possuem colunas e linhas, muito parecidas com o Excel. Por exemplo, se você quiser ter uma tabela de contatos, ela vai ter colunas para identificar as informações de cada um dos contatos. Por exemplo, a coluna nome, e-mail e telefone. E depois teríamos linhas, onde teremos guardadas as informações de cada um dos nossos contatos. Os bancos de dados precisam de uma linguagem de conversação, que é a forma como nós iremos interagir com as informações guardadas em nosso arquivo. E que linguagem é essa? Os bancos de dados falam uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem padrão para você conversar com qualquer tipo de banco de dados que tem aí no mercado. Aprenda com a Ciatec. Receba informações dos nossos cursos de bancos de dados e analista de dados. Ciatec, 10 anos ensinando profissões.